Olá pessoal, voltando à questão da automação industrial nos sistemas de produção, eu gostaria de falar sobre os porquês. Por que utilizar a automação industrial? Imagina que você está na seguinte situação. Você é um engenheiro ou alguém interessado em automatizar e precisa convencer outra pessoa a assinar o cheque. Ou você é essa outra pessoa e alguém está tentando te convencer a automatizar. Você tem que saber por quê. Afinal de contas, por que investir em uma automação? E os motivos são esses, essencialmente. Aumentar a produtividade. A automação, a grande maioria das vezes, aumenta a produtividade do trabalho. Aqui é uma observação. Não existe garantia disso, tá? Mas normalmente é o que acontece. Reduzir custos do trabalho. Bem, aqui também é relativo, é muito relativo. Se você reduzir a mão de obra, que é o que a automação faz, você pode reduzir os custos do trabalho, só que a automação em si ela custa. Então, na verdade, você precisa fazer uma análise financeira, usando técnicas como o VPN, etc., para ver se realmente vale a pena. Tá? É possível que a redução do custo do trabalho simplesmente não compense o investimento em automação. Minimizar o efeito da falta de trabalhadores. Bem, aqui muitas vezes você está naquela situação que você precisa de um trabalhador, na verdade, qualificado. E a automação, muitas vezes, ela simplesmente substitui esse trabalhador. Ou o custo do trabalhador é alto demais e você também usa automação. Existe, para variar, uma análise financeira que você tem que fazer levando em conta todos esses fatores. Até que ponto existe lá o limiar que vale a pena automatizar ou não. Reduzir ou eliminar as rotinas manuais e das tarefas administrativas. Eu não chamaria só de administrativas, mas aqui a questão é, isso é automação. Automação substitui rotinas manuais, ponto. É o que ela faz, ela tira o manual e coloca uma máquina para fazer o trabalho que era possível ser feito manualmente. Aumentar a segurança. Eu gosto muito de falar desse termo. Por quê? Porque a automação ela tira pessoas frequentemente de processos que são eventualmente perigosos. Tá? E existem processos que são intrinsecamente perigosos. Imagina você, por exemplo, o processo siderúrgico. O processo siderúrgico é perigoso. Então, quando você automatiza, você tira pessoas daquela zona de risco. Ou substitui dentro daquele processo perigoso as coisas mais perigosas por máquinas no lugar de pessoas. Eventualmente isso pode salvar vidas, evitar acidentes ou minimizar a consequência do acidente. É um ponto sempre interessante a favor da automação. Às vezes, inclusive, chega a ser desumano você não ter automação dependendo do processo. Tá? Bem, melhorar e garantir a qualidade do produto. Gente, por isso que está em vermelho aqui e com letras maiores, isso é o que a automação garante que consegue fazer, ponto. Na verdade, é a única coisa que a automação garante, que você dá para ter certeza que a automação vai fazer. Ela melhora a qualidade, e mais uma vez eu falo, qualidade no sentido de conformidade. Você consegue fazer com que os seus produtos sejam sempre iguais de acordo com um padrão estabelecido. Ponto. Isso é essencial para a produção em massa. É essencial para um monte de coisas que vem depois. E, do ponto de vista do consumidor, também é interessante, porque quando um consumidor vai lá na prateleira do supermercado comprar, sei lá, um chocolate bis, ele não quer morder o chocolate bis e sentir um gosto de, sei lá, alpino. Não que o alpino seja bom, mas esse é o ponto. Ele quer sentir sempre a mesma coisa. E fora outras coisas muito mais sérias, como, por exemplo, peças que são intercambiáveis e se encaixam. Se você não manter a qualidade, ou seja, a conformidade,
você tem problemas seríssimos, porque depois as coisas não se encaixam. Reduzir o tempo de produção. Bem, aqui, de novo, é relativo. Se você, por exemplo, automatizar parte de uma linha de produção e existir um fator limitante em algum lugar dessa linha de produção, você pode gastar uma grana em automação e não reduzir esse tempo. Tá? De novo, isso é algo que tem que ser estudado de acordo com o processo. Eventualmente, um processo pode ter um gargalo que tem um motivo físico. Uma reação química, por exemplo, que leva um tempo para acontecer, ou um processo biológico. Uma vez eu automatizei um laboratório químico que dependia, que gerava matéria-prima para comprimido, na verdade. Ele dependia do tempo das bactérias. E não adianta, a automação estava lá, mas o tempo das bactérias era o mesmo. Então não tinha muito como reduzir o tempo de produção. Não assim, em uma ordem de grandeza que valesse a pena. Você poderia ganhar alguns segundos, mas o negócio levava quase um mês. Então não fazia diferença. Bem, realizar processos que não podem ser executados manualmente. Isso também é um ponto fundamental. A soldagem, por exemplo, de um automóvel hoje em dia precisa de um grau de precisão que o ser humano não consegue. Ponto. A gente já chegou nesse ponto em vários processos. O ser humano simplesmente não tem a capacidade de fazer aquilo com aquela precisão. E às vezes também com a velocidade necessária. Logo você vai ter que automatizar. Se você quiser ter aquele produto com aquele grau de qualidade, e agora qualidade no sentido de coisa boa, que é o que normalmente se usa. Tá? Bem, evitar o alto custo da não automação. Aqui é uma coisa meio capciosa. Por quê? O que é esse alto custo? Pode ser um monte de coisas. Pode ser, por exemplo, graças a você não ter automação, você perde competitividade no mercado e fecha. Custou caro não fazer automação. Graças a você não ter automação, acontece um acidente na sua planta e as consequências para as pessoas são terríveis. Isso detona com a sua marca, destrói a sua marca, que é um patrimônio das empresas há algum tempo, e isso acaba acabando com a sua empresa. Vocês veem, o alto custo da automação pode ser questão de vida ou morte, dependendo da situação, para a empresa mesmo. Ok. Bem, trabalho manual. Vamos falar um pouco. Existe lugar para trabalho manual nos sistemas de produção modernos? Sim. Ou dentro de operações de fábrica ou nos sistemas de apoio à produção. Aqui é uma coisa interessante, pessoal, que eu já falei, mas eu vou repetir. Não existe esse negócio de automação 100%. Tá? Em algum momento existe uma pessoa. Ponto. E tem uma série de motivos para isso. Então vamos lá. Quando que vale a pena? Bem, praticamente desde a Revolução Industrial, em 1700 e cacetada, que nós estamos nessa questão da automação substituindo o trabalho manual. Tá? E aí? Ainda tem muito trabalho manual. Isso começou há muito tempo. Então, quando é que vale a pena fazer esse trabalho manual? Aqui há algumas considerações. Tá? Vamos lá. Uma questão. Quando o valor da mão de obra for tão baixo, mas tão baixo, que você não tem como justificar financeiramente a automação. Imagina que a automação tem um payback de, sei lá, 30 anos e a fábrica provavelmente não vai durar tanto tempo. Então você não automatiza. Faz o trabalho manual e opera dessa forma. Ok. Quando a tarefa é tecnologicamente muito difícil de ser automatizada. Bem, aqui tem muitas considerações, inclusive aquela coisa da flexibilidade que só o ser humano tem ainda. Todo mundo sabe que existe
o ramo da inteligência artificial cada vez mais correndo atrás, isso não parou, a tecnologia em geral ela não parou, ela continua avançando, tá? Mas sempre, pelo menos por enquanto, vai sempre forçar a barra, existe tarefas que são muito difíceis de ser automatizadas, tá? Ou eventualmente extremamente caras para ser automatizadas, aí não vale a pena. Ciclo de vida de produto é curto. Bem, agora eu gosto de dar um exemplo que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás eu estava conversando com uma pessoa da Avon, tentando vender automação para ela, e ela me falou que simplesmente não vale a pena para eles. Por quê? Porque o ciclo do produto deles era muito curto. Eles faziam uma linha de batons, por exemplo, que estava no catálogo durante 3 meses, depois de 3 meses eles mudavam para uma outra linha. Então não vale a pena automatizar. Porque nesse caso a automação ela ficaria rígida demais em relação à flexibilidade que o mercado em que eles atuam, que no caso é cosmético, tem. Logo não vale a pena. Pelo menos para eles não vale a pena. Isso pode acontecer, tá? E, vamos lá, produto customizado exige a flexibilidade humana. Normalmente a gente está falando agora de coisas muito quase artesanais. Tá? Uma coisa que me vem à cabeça são carros de extremo luxo, que são muito pouco automatizados. Exige uma mão de obra qualificada ao extremo e, claro, tem um custo extremo também. Para lidar com altos e baixos da demanda, que aí fica mais fácil também, né? Quando você tem altos e baixos de demanda, é mais fácil você dar setup de produção do que quando você tem uma automação. O ideal na automação é que você trabalhe num determinado setup, de preferência continuamente, tá? E existem casos extremos também, agora eu quero colocar muito extremo, reduzir o risco de falha de produto. Aqui, olha, é basicamente indústria aeroespacial, tá? Porque é uma coisa tão assim, tão crítica, que você faz manualmente, o mais manual que você consegue dentro dos parâmetros, basicamente porque você quer ter uma confiabilidade extrema. Lembrando que, na prática, no dia a dia, a automação reduz mais risco do que o trabalho manual. Só que para casos extremos não. Tá? Observação, esses casos extremos são a exceção da exceção. Agora eu gostaria de falar do princípio USA e meio que terminar aqui esse vídeo. O princípio USA é um princípio interessante. O Groover gosta dele, mas eu já vi coisas semelhantes em outros autores. Que é o seguinte, U de Understand, S de Simplify e A de Automation. Nessa ordem, por favor. Então, qual que é a ideia? Primeiro, entender um processo existente. Você entenda aquele processo, tenha humildade de chegar e tentar entender o seu processo. Análise de entrada e saída, análise de cadeia de valor, técnicas gráficas, faz tudo que você puder para tentar entender realmente o que é aquele processo. Que frequentemente, quando você vai trabalhar na automação, você nunca viu na vida. Simplificar o processo. Simplificar é sempre uma boa ideia quando for possível, tá? Porque menos coisas para dar problema quando você tem menos coisas, tá? Menos peças móveis, menos problema de peças móveis, e assim vai. E finalmente, e só depois de ter passado por esses dois, você automatiza o processo. E aqui uma observação, existem muitas maneiras de encarar essa questão da automação. Mas o Groover ele sugere as 10 estratégias. E eu gostaria de falar sobre elas no próximo vídeo.